Olá, professor! Hoje nós vamos então aprender a agendar uma prova, muito semelhante ao agendamento de avaliação diagnóstica que nós fizemos em outro momento ou no último vídeo que você assistiu. Eu vou então aqui na minha agenda, aqui do meu lado esquerdo, vou clicar aqui em provas. Daquela forma intuitiva que foi a avaliação diagnóstica, provas também não ficará distante disso. Eu vou clicar aqui então no botão aqui do Nova, nesse ícone do Nova aqui. Vou também aqui promover aqui o filtro, vou fazer aqui o filtro, né, de qual disciplina que eu quero aqui no caso aqui trabalhar, matemática ou língua portuguesa. Aqui também eu vou selecionar qual ano que eu pretendo trabalhar. Eu vou continuar aqui com o meu terceiro ano, vou clicar aqui no terceiro ano. E aqui eu tenho as possibilidades também, como eu já havia comentado lá no outro vídeo, nós temos a possibilidade então aqui de deixar selecionado para que apareça no momento da seleção então o nível, né, as habilidades que eu vou trabalhar, as habilidades da Base Nacional Comum Curricular e assim por diante. Percebam então que ele já elencou para nós aqui então, no quesito provas aqui, vários temas, vários assuntos então que eu pretendo trabalhar. A questão diferente é que eu tenho a possibilidade de selecionar apenas um tema, E ao selecionar esse tema, eu já vou pegar então este primeiro aqui, que eu tenho autor de texto, apenas um tema, eu vou clicar no avançar, né? Então notem aqui, conforme você vai observando aqui os meus movimentos, se eu tento, por exemplo, aqui selecionar aqui um segundo módulo, perceba que ele já não vai aceitar, ele vai ficar com aquele que eu havia então ali selecionado. Eu vou clicar aqui então agora aqui no avançar. Aqui no avançar nós chegamos ali naquela segunda parte, né, que vai ser agora a questão aqui de escolher aqui quais são as questões que eu quero que farão parte aqui da minha prova. Percebam que ele aparece para nós aqui apenas aqui o enunciado principal. Mas se eu, professor, quero ver a questão toda, inclusive aqui com o gabarito, é só eu clicar aqui na questão. Percebam que ele colocou para mim, então, essa questão aqui, né? E percebam, notem aqui, então, que ele já traz para nós aqui também essa questão do gabarito, colocado aqui para nós, né? Hoje, de forma, assim, bastante aleatória, eu vou selecionar aqui, então, 10 quadradinhos aqui no caso. Vão notando que conforme eu vou clicando aqui, ele vai mostrando para mim ali então, que eu tenho ali um módulo escolhido e quantas questões eu já escolhi, né? Vamos imaginar que foram essas as 5 questões que eu gostei aqui dessa página. Notem que ele tem mais questões a respeito desse tema, a respeito desse assunto. Eu vou clicar agora aqui na segunda página, ele vai elencar para mim novamente o mesmo processo, né? Caso você, professor, queira ver ali a questão toda, a questão completa, basta que eu faça então aqui o clique ali na questão e ele vai abrir a questão toda ali para mim, tá? Vamos imaginar que eu passei, não gostei de nenhuma das questões aqui, posso aqui alterar, vou para a próxima página, página 3, e na página 3 eu acabei me deparando então com questões aqui no caso que eu gostaria, né? Então, eu vou clicar aqui então nas questões, vou escolher aqui, hoje estou fazendo aqui de forma mais aleatória, logicamente que você, professor, aí, né, vai ter todo esse cuidado de escolher a questão que você acha que vai cumprir exatamente com aquilo que você quer ali, no caso, avaliar ali dos seus alunos. Eu vou clicar aqui nas 10 questões. Já fiz aqui, então clique e escolhi aqui as minhas 10 questões. Talvez você, professor, faça uma pergunta: professor Ubirajara, eu consigo, por exemplo, inserir questões minhas, né, aqui para fazer parte desse banco de questões? Não, professor, as questões já estão aqui no caso, elas já estão aqui prontas, né? Então não tem como eu inserir questões minhas. Mas eu quero tranquilizá-lo e deixá-las aí bem tranquilas aí, bem tranquilos, que a questão é a seguinte: nós temos aqui um banco muito rico. Hoje são muitas questões que nós temos aqui, né, dentro das duas disciplinas,
matemática e língua portuguesa. Uma vez escolhida aqui as questões, eu vou clicar agora aqui no avançar, e no avançar chegou aquele momento de eu escolher agora qual é a minha turma, assim como se o meu interesse naquele momento não é escolher a turma toda, mas escolher alguns alunos que eu estou percebendo que estão com mais dificuldades, até porque lá no diagnóstico que eu fiz anteriormente, eu percebi que alguns alunos têm algumas dificuldades em determinados temas, determinados assuntos. Você escolhe então os alunos que você quiser. Eu vou agora aqui no caso aqui então escolher aqui a minha turma aqui do terceiro ano, né, como eu já havia feito também em outros momentos, escolher aqui a minha turma completa. E vou clicar aqui no avançar. Como já aconteceu na avaliação diagnóstica, prova também exige aqui um título, né? Então aqui caberá a cada um de você, professor, colocar então o título que você quiser. Eu vou colocar hoje, eu vou colocar aqui prova. Baixou um pouquinho, deixa eu digitar novamente aqui. Prova de língua portuguesa. Vou colocar um LP aqui para abreviar. Um detalhe que eu queria que você prestasse atenção também é que essa é uma característica peculiar a essa parte aqui de provas. É esse número de tentativas. Aqui eu posso configurar, nesse momento que eu estou aqui fazendo essa configuração, eu posso colocar mais do que uma tentativa. Ou seja, o aluno então, né, que for realizar, ele pode fazer uma tentativa, imaginemos que você colocou 3 tentativas, então ele faz as 3 tentativas, e no final das contas o que fica valendo, por exemplo, ali, é a nota mais alta que ele tirou, seja na primeira, seja na segunda, seja ali na terceira tentativa, então, que ele teve. Preciso também aqui fazer aqui o agendamento aqui da questão da data, né? A data que eu estou determinando, que é a data então que eu estou aqui colocando para iniciar a minha avaliação, o horário que essa avaliação também ela vai começar, então vou colocar aqui um outro horário e o dia que o horário que essa avaliação aqui no caso aqui, ela terminar. Muito bem, então já fiz aqui o agendamento, eu coloquei aqui então essa questão aqui dos horários, né, que eu vou deixar então liberado para que essa prova esteja ali aberto. Não se esquecendo também, né, retomo aqui o número de tentativas que eu quero então que apareça, ou o número de tentativas então que os alunos têm. Feito isso, então a partir desse momento aqui, então eu vou clicar aqui no agendar. E ao clicar aqui então no agendar, percebam que ele já vai aparecer para mim aqui então o horário, né, que eu agendei, a data e assim por diante. Essa questão, por exemplo, de data e horário, ela é interessante porque o sistema só vai liberar a prova para o aluno no horário que está marcado. Vamos imaginar que você marcou ali a prova ali para começar às 8 horas da manhã. Algum aluno fala, puxa, eu quero ter uns minutinhos a mais ali, então quando é 7h50 ele vai tentar entrar. Ele até consegue acessar, mas não consegue acessar a prova ainda, né? Não vai conseguir, porque é só naquele horário que está ali determinado e que está programado. Com relação também ao final que eu agendei ali do horário, também passou daquele horário ali no caso, eu já também não consigo ali fazer ali no caso, ou não consigo continuar a minha prova. Ou seja, o sistema ele vai entender, né, até aquela parte da prova que o aluno conseguiu realizar, ele vai considerar. Imaginemos que eu coloquei 10 questões ali, e foi o caso, eu coloquei 10 questões ali na minha avaliação, e o aluno conseguiu fazer 8 e o horário terminou, né? Então ele vai considerar ali as 8 questões então que o aluno já realizou, as 8 questões ali que o aluno fez, né? Então existem essas possibilidades. Mas eu acho interessante também, quero mostrar para vocês aqui, que vocês estão percebendo que existem para nós então essa questão aqui então de alguns ícones que nós temos aqui. Esses ícones aqui eu quero mostrar para vocês. Esse ícone aqui que lembra um olho, né? É a possibilidade que eu tenho aqui de ver os detalhes aqui da minha prova, né?
Eu tenho o próximo ícone, que é o ícone de um lápis. Deixa eu retomar esse exemplo que eu dei para vocês agora há pouco aí, né? Então ali a tua prova, você programou ali para começar às 8 horas da manhã e programou ali o encerramento dela ali às 8h50 da manhã, ou seja, você deixou ali 50 minutos. Eu tenho aqui uma ferramenta que eu consigo acompanhar aqui o desenvolvimento aqui em tempo real dos meus alunos, né? Consigo acompanhar em tempo real dos alunos. E o que acontece? Ele vai mostrar para mim aqui qual é a questão que o aluno está. Então eu do meu computador, eu professor lá na frente, lá na minha mesa, eu consigo fazer esse acompanhamento. Se de repente eu percebo, por exemplo, que boa parte da turma ainda tem muitas questões a responder, eu tenho a possibilidade de clicar nesse lápis, né? Nesse intervalo que eu falei para vocês das 8 da manhã até as 8h50, nesse intervalo eu consigo clicar e eu consigo aqui postergar um pouquinho o tempo, consigo dar uma esticada, né? Porque o lápis aqui ele vai editar novamente para mim o agendamento que eu fiz e eu consigo então prolongar um pouquinho. Mas se por um acaso, por exemplo, bateu 8h50 da manhã, né? E eu clicar no lápis, o lápis já não estará habilitado aqui no caso para editar esse agendamento que eu fiz, né? Você vai perceber que o outro ícone que nós temos, ele é o ícone da lixeira. Se num determinado momento eu quiser, por exemplo, ali visualizar ali, ou se eu quero, por exemplo, excluir alguma prova que eu fiz no transcorrer do ano, é na lixeira aqui que eu vou clicar. Ou se eu quero também, gente, quero procurar uma prova que já foi feita, por exemplo, no outro momento, né, que foi feita aí no começo do ano, eu posso também aqui procurar então também esta avaliação, sempre selecionando qual a área que eu quero, matemática ou língua portuguesa, eu quero procurar a turma, ou eu quero procurar, né, pela turma tal, você vai ali procurar pela turma que você pretende ali no caso então, retomar essas provas mais antigas, você selecionou ali a turma, e ali você pode determinar, por exemplo, ali, as datas. Eu quero encontrar provas desde o dia 1º de março, né, até a data de hoje, você pode clicar ali e ele já vai então mostrar para vocês então todas as provas, mesmo as provas que já foram finalizadas pelos alunos, né? Porque aqui a gente sempre vai perceber, por exemplo, que o que vai aparecer para mim aqui nesses gráficos aqui, vão ser então aqui as provas de um mês. Eu vou clicar aqui no buscar e ele vai mostrar para mim então essas questões, né? As provas que foram realizadas então em outro momento, ok? Então, gente, hoje foi a questão das provas, né? No outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que essa prova então aparece ali para os alunos, para que vocês tenham então esta noção. E o detalhe também que vem a facilitar para nós, né, que também eu sou professor igual a vocês, a gente sabe que uma das grandes demandas que nós temos aí é a questão da correção das provas. E o detalhe é que ele já vai entregar para nós, então, as provas, então, todas corrigidas aí, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.